O Hospital Municipal de Jaciara tem um atendimento, né, além da cidade de Jaciara, também da região do Vale, quando preciso for, e até de transeuntes. E haverá algumas mudanças no atendimento aos usuários. Então, eu estou aqui com o doutor Arthur, né, aqui no gabinete da prefeita Andréa Wagner, para sabermos o porquê dessa mudança. O que será mudado, doutor? Bom dia a todos. Em relação à mudança do hospital, ela vai ser no sentido de melhorar o atendimento para a população, em todos os aspectos. No aspecto da emergência, da urgência e dos pacientes internados também nas enfermarias e também nas cirurgias. O que causou ou está causando essa mudança? Então, acontece que o hospital, a gente considera um hospital chamado de porta aberta. A gente atende, além da nossa população, como você bem disse, também a população dos municípios vizinhos e também as pessoas que passam aqui pelas nossas estradas, né? E esses atendimentos são imprevistos que ocorrem. Então, às vezes, a gente está preparado para um número de atendimento X e, devido à demanda, né, desses atendimentos, aumenta muito, principalmente nessa época de férias. Então, para isso, a gente tem conseguido o atendimento mais rápido, mas, às vezes, dependendo de alguns casos, o atendimento demora um pouco. Nós temos uma classificação que é feita tanto na instituição privada, nos hospitais privados, como nos hospitais públicos, que é uma classificação em relação ao risco do paciente. Aquele que precisa de um atendimento imediato, aquele que pode aguardar 2 horas e aquele que pode aguardar até 4 horas ou pode ser reagendado para o dia seguinte. E isso são critérios para o médico definir quem ela atende primeiro. Então, ontem nós vivemos uma situação atípica no hospital, um número grande de atendimentos e com emergências, às 19h10, uma paciente teve que ser atendida no box de emergência, foi solicitado imediatamente um médico de apoio, além do plantonista, e esse médico, após 10 minutos que foi solicitado, ele já estava presente, essa paciente recebeu todo o atendimento e nós priorizamos o quê? As urgências. Esses pacientes merecem ser atendidos da forma mais rápida e da melhor forma possível. E, às vezes, a gente tem que interromper temporariamente esse atendimento para poder salvar vidas, que é o nosso objetivo. Aqueles pacientes que estão lá para consulta de rotina, às vezes, diante de uma situação dessa, eles vão ter que aguardar um pouco. Até porque somos sabedores, né, do atendimento nota 10 lá do hospital. Teve alguma reclamação de alguém? Não, sim, houve reclamações ontem, né, mas que não são verdadeiras, dizendo que o hospital tem poucos funcionários. Isso não é verdade. O funcionário tem um número suficiente, inclusive nós somos, feito anualmente uma renovação do nosso alvará, e esse alvará vem do alvará da Vigilância Sanitária, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho de Enfermagem, que determina quantos funcionários aquela instituição precisa, de acordo com o número de leitos que ele tem. Então, nós cumprimos todos. Pelo contrário, a gente tem até um pouco a mais de funcionários do que a lei determina. Então, assim, não existe falta, não existe... Ontem tinha cinco funcionários, 5 técnicos de enfermagem, tinha 2 enfermeiras no hospital, tinha 2 médicos e um terceiro médico que veio depois, mais tarde, para poder dar suporte de atendimento a essas pessoas que estavam aguardando, né? E mesmo assim, além disso, ontem nós tivemos uma situação bem atípica, porque nós tivemos 5 pacientes que foram transferidos para a UTI, ou seja, foram 5 pacientes que foram regulados para outros municípios, para Cuiabá, para Primavera do Leste. Então, assim, o hospital ontem foi um dia realmente difícil para o hospital. Todos os funcionários trabalharam muito ontem. Quero aqui agradecer a todos eles pelo empenho que têm e como sempre fazem, né, diante dessa situação, mas que diante de uma urgência, sempre nós priorizamos, como médico, como hospital, as urgências. E além disso ainda, André, tivemos 2 cesarianas nesse período de 19 horas, né, a partir das 19 horas. E isso a gente tem que dividir a equipe, né? A gente junta as forças naquele momento, quando está tudo muito tranquilo, mas quando tem vários atendimentos, a gente tem que dividir a equipe. Isso foi feito. A enfermeira, uma técnica de enfermagem, o médico obstetra que foi para lá, o ajudante. Então, na realidade, nesse horário havia, além dos 2 médicos, tinha mais 2 médicos no centro cirúrgico, aliás, um quinto, né, que é o anestesista também. Então, o hospital ontem estava realmente de parabéns pelo trabalho que fez, e o que foi divulgado, realmente isso não condiz com a verdade, né? Se quiser, nós temos todo documentado do que foi feito,
do dia do hospital ontem, como foi feito, e da noite do hospital, como foi feito. E as pessoas também têm que entender que, às vezes, esse critério de atendimento não somos nós que criamos, é um programa que existe, isso tanto no hospital particular, ou seja, no hospital privado, como no hospital público. Isso é para direcionar e melhor atender os pacientes, justamente para aqueles que precisam, que estão com alguma doença que não pode esperar, eles passam por uma triagem e imediatamente eles são colocados para um atendimento médico de imediato. Agora, aqueles que se classificam de uma outra cor, a ficha dele, ele vai ter que aguardar os outros que estão, primeiro, que estão piores, serem atendidos, para depois, sim, ele ser atendido. Arthur, nós temos os PSFs também, né? Se precisar de uma emergência, o próprio PSF encaminha a pessoa ao hospital, se for necessário, né? Sim, é até importante isso, André. As pessoas que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras doenças, devem fazer esse acompanhamento a nível de PSF. A atenção básica de saúde é justamente para isso, para orientar o paciente, acompanhar esse paciente no dia a dia, orientar uma dieta, orientar o tratamento correto, os exames. Lá ele vai ser bem melhor atendido do que se ele for no hospital, porque o hospital, ele cada dia é um médico, e ali é um atendimento para urgência e emergência, e ele tem que ser atendido no PSF, e quando o médico do PSF percebe que ele precisa de um atendimento hospitalar, imediatamente ele entra em contato, e se o paciente não tem condições, a gente manda a ambulância no PSF para buscá-lo. Então, assim, ele vai ser atendido sim, mas nessas doenças crônicas, nesse atendimento ambulatorial, ele deve permanecer no PSF, que é melhor para ele, é melhor para todos nós. O senhor falou aí do critério de atendimento, né? Tem umas cores verde, acho que amarela, vermelha. Ali já está explícito, né? Na frente do hospital, a pessoa já lê lá que deve ser atendido a hora que ele for necessitado do atendimento. Com certeza. Se ele recebe lá uma classificação verde, que ele pode aguardar até 4 horas ou então ser reagendado para outro dia, se o médico está disponível, ele vai ser atendido antes. Não significa que ele vai ter que aguardar esse período, mas, como eu disse, às vezes chega as urgências, chega a emergência, e ontem, além de tudo isso, ainda chegou o SAMU com o paciente para ser atendido. Então, isso tudo interrompe, às vezes, o atendimento, mas não é nada que é feito de propósito, é sim para poder beneficiar aqueles que estão graves, aqueles que precisam ser atendidos da forma mais rápida possível. E negligenciar é você deixar de atender esses pacientes graves. Os pacientes graves, como eu disse, foram 5 pacientes transferidos ontem, foram todos atendidos pelo hospital, todos direcionados, fomos encaminhados com médico, com enfermeiro, para cada setor desse, para cada cidade que foi acompanhado pelo médico, pelo enfermeiro. O hospital dá esse suporte todo para justamente transferir esses pacientes nas melhores condições possíveis. É isso que a gente sempre faz.